Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite agradecendo à espiritualidade amiga do CELD e a Jesus por termos a oportunidade de vir em público falar sobre a doutrina espírita, uma doutrina que tantas bênçãos nos trouxe a partir do momento em que encontramos as possibilidades de conhecimento através desse entendimento. Agradecidos que somos, pedimos então a permissão dos espíritos amigos para começarmos o nosso estudo da noite de hoje. Hoje estamos dando início na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12. O capítulo 12 vai falar sobre as perfeições morais. E a primeira parte foi essa que o Lopes acabou de ler, sobre os vícios, as virtudes e os vícios. Somos, todos nós, seres em processo de evolução. A bela página que foi lida no início, chamada Busca da Evolução, que o espírito amigo que trouxe a página faz uma linda analogia entre a semente da árvore e nós, seres espirituais, pois que compreendemos que quando fomos criados espíritos simples e ignorantes, ali, quando Deus nos criou, colocou as sementes de todas as suas leis. Colocou as sementes do caminho que necessitamos percorrer para nos tornarmos seres conscientes e nos elevarmos em busca da perfeição espiritual. O capítulo de hoje, que fala sobre virtude, é o que é uma virtude? É um bom hábito, é um bom comportamento, adquirido ao longo desse processo evolutivo. Mas ele é adquirido através de um esforço de conquista de cada um de nós. Os vícios também são hábitos, maus hábitos, que foram adquiridos a partir da busca de cada um de nós em apegarmos-nos às paixões, às nossas imperfeições. Assim, quando vamos encarnando e reencarnando, como aprendemos com a doutrina espírita, também como aprendemos com a doutrina espírita, que o momento que o ser torna-se consciente, vai tornando-se cada vez mais responsável por si e vai desenvolvendo virtudes a partir desse processo tão particular de cada um, encontramos, assim, as possibilidades de fazermos escolhas conscientes em continuarmos trabalhando nos vícios ao qual nos apegamos, pelos pequenos prazeres, pelas paixões efêmeras, por aquilo que nos dá satisfação e gratificação imediata, ou começarmos a desenvolver em nós hábitos, comportamentos, dons espirituais, elementos da alma, demos o nome que quisermos dar, para aquilo que vão ser compreendidos como virtudes a partir de um longo processo que será contabilizado nas nossas vidas a partir do entendimento de que eu sou responsável por mim. Assim sendo, a primeira questão que o nosso companheiro leu, ele traz para a gente uma pergunta importante de Kardec, se há uma virtude que é mais meritória. E aí o que os espíritos respondem? Que todas são fundamentais, porque sim, no processo evolutivo teremos que desenvolver todas. Entretanto, aquela virtude que está, como ele fala aqui, baseada na caridade, mais desinteressada, sim, essa virtude será aquela que, digamos assim, guia, orienta e eleva para todas as outras. E o que é caridade? Vamos entender como foi estudado há um tempo atrás? Como está aqui na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus?
Os meus companheiros que estudamos juntos sabem. E para aqueles que estão ouvindo, talvez pela primeira vez, ou têm pouco intimidade com o estudo da doutrina espírita, a gente responde: benevolência para com todos, indulgência para a perfeição dos outros e perdão das ofensas. A gente pode entender que a benevolência para com todos, ela induz ao entendimento, induz à compreensão da dor do outro, da dificuldade por ele que passa. Para que eu possa desenvolver a virtude da benevolência, eu serei caridoso, por quê? Porque eu trabalho em mim o sentimento de benevolência, enquanto eu coopero com o meu irmão que traz alguma dor, que traz alguma dificuldade, que precisa do meu amparo, que precisa do meu socorro em muitos momentos. A indulgência que desperta a esperança no coração de todos, a esperança no coração daquele que é recebido com indulgência. Porque se eu não sou indulgente com as imperfeições alheias, como eu poderei evoluir? Porque eu não serei indulgente nem mesmo com as minhas. Quando Cristo disse amar ao próximo, a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, ele estava nos dando um guia seguro de que tudo aquilo que eu faço por mim é a medida do que eu sou capaz de fazer pelo outro. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não trato bem ao outro. Eu não posso dizer que eu sou crente, que eu creio em Deus, se a minha fé desqualifica o meu irmão. Porque dessa forma eu não estou sendo nem benevolente, nem indulgente com ninguém, se eu não for comigo mesmo. Então, a indulgência para com as imperfeições alheias, ela traz em nós a necessidade de compreender e de ajudar a despertar no outro o que há de mais puro do sentimento de amor. E aí despertar essa ideia da esperança no coração do outro. E o perdão das ofensas. Muitas pessoas dizem assim, mas quem sou eu para perdoar? É Deus quem perdoa. Eu não perdoo ninguém. Entretanto, quando somos convocados a perdoar, não somos convocados a esquecer as ofensas. Somos convocados a diluir aquele sentimento de dor que foi provocado a partir de uma determinada ofensa ou de uma determinada agressão. Sim, porque se eu preciso perdoar, é porque eu percebo, eu sinto que eu sofri uma violência. Eu me sinto violentada e talvez algum irmão tenha feito algo contra mim. Mas se eu consigo entender que essa violência, ela pode ser devolvida como paz, bons sentimentos, eu vou estar contribuindo e trabalhando com os ensinamentos de Jesus. São caminhos que sabemos, ainda muito difícil para nós trilharmos, ainda muito doloroso. Muitas vezes não temos muita paciência com o nosso irmão, porque ele nos importuna, porque ele solicita demais. Porém, quando os espíritos trazem as informações e aquilo que nós já conhecemos da doutrina cristã, sabemos que esse deve ser o ideal daquele que quer se dizer cristão. Que essas conquistas, elas não serão feitas da noite para o dia, talvez nem numa única encarnação, mas são processos a serem conquistados no nosso interior, assim como a semente da árvore. Assim como uma semente, ela desabrocha lentamente. Sim, as pequenas plantas, as sementes desabrocham mais rápido. As plantas maiores, as grandes árvores, às vezes ficam séculos ali para serem semeadas e a força de vida fazer com que ela brote. Então, vamos entender desta forma que o pensamento de Deus, ele está permanentemente semeando em nós
todas as sementes das suas leis que estão aqui, em cada alma, em cada espírito encarnado. Uns vão permitir que essa semente brote de forma mais rápida, outros vão ser mais lentos, porque algumas distorções vão fazer com que as sementes dos bons caminhos, que fortalecem as virtudes, não possam prosseguir diante das imperfeições que foram escolhidas como um primeiro movimento de desenvolvimento. Não tem problema. Deus aguarda, porque o destino de todos nós é a evolução. Como a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, o mal, os erros, os descaminhos, eles vão fazendo a gente cansar, ficar exauridos, sem força, sem ânimo para continuar. E quando isso acontece, não há outro caminho a não ser a busca desse ideal que Jesus nos ensinou com a doutrina cristã. Então, se entendemos isso, não temos mais por que querer apressar o outro. Não temos mais por que ficar ansiosos querendo resolver e fazer tudo. Não vamos dar saltos, mas precisamos ser firmes, seguros, um passo diante do outro, com segurança, para podermos caminhar no sentido evolutivo. Na questão 894, que o nosso companheiro leu para a gente, Kardec pergunta para os espíritos se há mérito nas pessoas se há mais mérito naquelas pessoas que venceram já, né, as suas dificuldades e já fazem o bem naturalmente, ou se há mais mérito naquelas que ainda estão no esforço, como talvez muitos de nós. E aí, os espíritos não veem as coisas dessa forma, há mais mérito para um ou há mais mérito para outro. Eles apenas nos sinalizam o seguinte: aqueles que já fazem o bem naturalmente, que não precisam pensar de ser benevolente, que não precisam pensar em perdoar o nosso irmão, que não sofrem mais com essas questões, eles já conquistaram isso. Eles já passaram por esse momento que talvez muitos de nós hoje passamos. E não é bom a gente ter pessoas dessas na nossa vida? Não é bom nós termos aqueles que, quando estamos sofridos, cansados, nos acolhem, nos dá uma palavra amiga, olha nos nossos olhos e diz: você vai conseguir, esse momento vai passar. É tão gratificante, é tão acalentador da alma. Então, é isso que os espíritos nos orientam e mostram como necessário para que possamos nos desenvolver, que a gente possa retribuir ao outro aquilo que um dia nós já recebemos. Talvez algumas pessoas digam assim: mas Cláudia, a minha vida sempre foi tão dura. Eu nunca tive ninguém que me estimulasse, que me colocasse para frente, que me dissesse: você vai conseguir, isso também vai passar. E eu acredito. Existem famílias que são muito duras com os seus membros. Existem encontros sociais que não são encontros de estímulo. Ao contrário, muitas vezes acabam semeando a desesperança no coração das pessoas que ali estão. Mas, a partir do momento que nós temos um encontro, que já assistimos um estudo espírita, que já entramos em contato com o livro dos Espíritos, que é o livro que nos orienta hoje aqui, e mais, que já entramos em contato com o Evangelho do Senhor Jesus e com o Evangelho segundo o Espiritismo, como os Espíritos o apresentaram com diversas informações a Kardec, nós vamos percebendo e entendendo que tudo o que passamos e sofremos em nossas vidas, primeiro, fazem parte de um propósito de Deus para a nossa educação. Segundo, se é para a nossa educação, é porque eu não aprendi ainda aquela lição. Eu me desviei daqueles que quiseram me acolher, talvez eu tenha sido ingrato,
Talvez eu tenha ofendido, eu tenha magoado, ou pior, tenha violentado. E aí, quando eu já estou pronto, eu venho numa família que vai ser mais dura, mais cruel, mais difícil. Eu sou colocada em meios sociais onde o estímulo não é o carro-chefe daquele grupo. Muitos podem pensar, mas assim a pessoa vai ficar mais sofrida, mais dolorida, ainda vai ficar mais revoltada. Mais sofrida e mais dolorida pode ser. Mas se há revolta, é porque o arrependimento ainda não foi completo. Se eu ainda sinto revolta por alguma coisa e me rebelo com alguma das leis de Deus, é porque eu ainda não percebi como Ele está permanentemente, com os seus raios divinos, semeando o que há de melhor em mim. E que quando a dor vem, ela é mais uma das semeaduras divinas para eu me transformar e buscar a elevação, como foi esclarecido no início do estudo, a partir da leitura da página. Como ainda estamos distantes da tal perfeição, né? A gente fica espantado como pode a dor trazer alguma evolução, mas sim, observemos. Observemos a nós quando passamos por momentos difíceis. Observemos alguns dos nossos companheiros que estão à nossa volta quando passam por sofrimento e depois que aquele sofrimento passa, os frutos que ele espirituais que ele promove na continuidade da vida daquele companheiro e daquele irmão. É só nós nos deixarmos tocar. Se após um período de dor e de sofrimento, o que vier for a revolta e a rebeldia, tenhamos também compreensão com aquele irmão ou conosco mesmo, entendendo que a revolta e a rebeldia ainda é sinal da minha inferioridade diante do meu processo evolutivo. Ainda é sinal de que eu não entendi e não aceitei Deus plenamente em minha vida, ou que aquele irmão, aquela irmã, aquele companheiro, aquela companheira, aquele ser que está ali blasfemando contra o mais alto, está ainda perdido diante do rumo e das leis divinas. É assim que não podemos desistir, nem de nós, nem de ninguém, porque o processo demora, o processo é longo. Vocês têm noção de quantas encarnações nós demoramos para chegar até aqui? Para ser quem somos hoje? E os Espíritos nos dizem que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, prossigamos. Prossigamos na luta, prossigamos no entendimento. E aí, na questão 895, Kardec, com a sua perspicácia, faz uma pergunta muito, mas muito interessante. Se puder, né, ser posto de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, isso é, aqueles defeitos e aqueles vícios que são muito evidentes, que é perceptível tanto para os outros quanto para nós mesmos, e aí ele diria, qual ainda seria o sinal mais característico da nossa imperfeição? O que demonstraria que a gente ainda não conseguiu sair desse processo inicial? E o que os espíritos respondem? O interesse pessoal. E o interesse pessoal, ele tem raízes no egoísmo. E ele fala assim, um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem, segundo o mundo. Essas qualidades, porém, embora constituam um progresso, nem sempre suportam certas provas. E aí, para a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso, o que são qualidades morais que o mundo aprecia, que o mundo admira, que o mundo aplaude, e o que são qualidades morais verdadeiramente como frutos do Espírito e que fazem com que
quando chegarmos no plano espiritual, seremos luz e não mais trevas. Eu trouxe para a gente refletir, porque eu acho que histórias são sempre bem-vindas e elas deixam uma mensagem importante desse livro aqui, ó, Jesus no Lar. Opa, aqui. Uma psicografia de Chico Xavier, que é pelo espírito Neio Lúcio. A questão 26, a lição 26, ela é chamada assim, o valor do serviço. Eu não vou ler tudo, porque ela é grande, mas eu vou ler alguns trechos que vai nos ajudar a compreender essa ideia do interesse pessoal e daquilo que o mundo aplaude, e aquele interesse pessoal que a doutrina espírita nos traz como aquela que é cultivada em segredo no coração e na alma de cada um de nós. Então vamos lá. Ele fala, começa a contar a história de Filipe, um velho pescador de Cafarnaum, que ele estava enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías e passou a comentar as diferenças entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. Porque o santo é aquele que a gente pressupõe que ele já superou essas mazelas íntimas, esses apegos, o egoísmo, e ele já está disponível para se doar para o irmão. O mestre ouve calmamente e ele procura prevenir o excesso de opinião. Olha que coisa interessante. E narra com bondade a história de um fariseu que ele tinha uma vida irrepreensível, esse fariseu, conta o mestre Jesus. Ele atingiu uma grande posição de respeito no público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém conhecia. Se ele passava na rua, ele era tão admirado por todos, até pelas crianças. Olha, para as crianças notarem alguém, é porque é alguém que chama a atenção. E Jesus continua dizendo que ele consagrara-se ao Santo dos Santos, que ele tinha uma vida perfeita entre os pecadores de sua época. Comia pouco, vestia sua túnica sempre impecável, limpa, de modo simples. Abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. E Jesus, nosso mestre, continua. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima a Jerusalém, um anjo desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Sim, porque na hora da necessidade, na hora da calamidade, na hora que as epidemias assolam e que muitos ficam desolados, é necessário que saiamos do conforto do nosso lar, que saiamos da segurança que temos conquistado por direito até, por mérito, mas que não pode ser estacionária. E ele continua, esse anjo que desce em busca de alguém ou de alguém que pudesse socorrer os necessidades da cidade próxima a Jerusalém, ele começa a chegar próximo do fariseu, ou melhor, ele chega próximo ao fariseu, o santo, e começa a sugerir que ele vá socorrer aqueles irmãos que estão em aflição. E aí Jesus fala assim, o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície? O anjo insistiu no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e outras pessoas amantes da lei. Ele percorreu,
foi a vários daqueles que frequentavam os templos, que falavam nas sinagogas, que se diziam filhos de Deus, que se diziam crentes a Deus, e todos estavam surdos ao apelo do anjo. Até que, instado pelas necessidades e pela urgência do serviço, o enviado encontrou num antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se a disposição necessária para fazer a tarefa. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Só um parêntese, como a gente falou antes, o mal cansa. Viver das imperfeições e das paixões cansa. E um dia, todos vão buscar o caminho do bem. E se estiver verdadeiramente querendo essa transformação, a oportunidade chega para que essa transformação ocorra. E continuando a história. Ele, o ladrão, aquele criminoso que já estava em busca da regeneração, obedeceu ao doce constrangimento e votou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação. E olha, a tarefa não era fácil. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. E aí, a lição de Neio Luz, no livro Jesus no Lar, encerra dizendo assim, que Jesus comenta: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Essa foi uma lição que, quando eu li, tocou profundamente, porque, como seres imperfeitos que ainda somos, muitas vezes tendemos a nos acomodar com os bens que já conquistamos, tanto os bens materiais quanto os bens espirituais, a nos acomodar nos serviços que ora já entendemos que prestamos, seja na casa espírita, seja em qualquer outro lugar, como trabalhador assalariado ou como trabalhador voluntário. Muitas vezes nos acomodamos. É natural, no nosso momento evolutivo, que façamos um esforço para fazer o melhor, mas que quando encontramos certo regozijo nesse esforço, nos acomodamos. E essa lição nos ensina que o desenvolvimento da virtude, principalmente aquela pautada na caridade, como os espíritos conclamam a Kardec, que essa é a mais meritória. Não importa quem a pratique. Aquele que a pratica é a que tem o mérito do desenvolvimento da virtude, do bem, da bondade. Não podemos estacionar diante daquilo que o mundo frequentemente nos conclama. Aí, muitos de nós, como eu já ouvi, a gente pensa, poxa, eu estou cansado, lidar com aquele irmão diariamente no serviço, até no serviço do bem, lidar com ele é tão árduo, é tão inóspito. Ele não entende a necessidade de crescer, ele não entende a necessidade de evoluir, de distribuir os bens do espírito. Estamos aqui falando, mostrando, sofrendo com isso, e aquele companheiro que às vezes
está num lugar importante. Não compreende. E aí vamos nos desgastando. E por irmos nos desgastando, tendemos a nos acomodar diante do que o mundo, do que a situação nos conclama. E o que essa história e o que a doutrina espírita nos ensina é que não existe acomodação, porque o trabalho é incessante. Jesus falou: meu pai trabalha e eu também trabalho, quando foi questionado a respeito do trabalho no sábado. Mas além de mostrar que o trabalho de socorro acontece mesmo nos dias santos, nos dias de descanso, ele estava mostrando que não existe possibilidade de nós nos desenvolvermos se optarmos pelo desenvolvimento, ou melhor, se optarmos por nos acomodarmos diante de determinadas situações. E quando nos sentimos cansados, sim, temos o direito de descansar. Mas também aprendemos com a doutrina espírita como renovar a esperança, como renovar a força física, como renovar a possibilidade de continuar servindo. Temos o direito de, por um momento, dizer: vou me afastar para me refazer. Mas é para eu me refazer. E não para eu me afastar do serviço porque eu não aguentei mais. Em algum momento, isso vai retornar para que possamos lidar com aquela dificuldade que desistimos. Então, é claro, cada um precisa respeitar o seu tempo e o seu limite. Mas já devemos ter essa consciência. Se hoje eu não suporto mais uma determinada situação, os meus recursos se esgotaram diante daquela situação, eu tenho o direito de dizer: é o meu limite, eu não suporto mais. Por aqui eu fico. Entretanto, saibamos, no fundo da nossa alma, que se aquela situação que foi vivida e a qual nós não conseguimos superar é de extrema importância para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução espiritual e para o nosso desenvolvimento moral, em algum outro momento nós nos depararemos com ela, a não ser que consigamos superá-la de outra forma. Isso faz parte das leis da vida. Então, essa é uma consciência. Mas sim, podemos desistir. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E porque nós não estamos prontos para dar conta de tudo ao mesmo tempo. Só que quanto mais a gente aprende, mais vamos tendo possibilidades de fazer escolhas conscientes. Não é para ficarmos culpados quando temos esse conhecimento. É para aceitarmos os nossos limites. Às vezes não dá para seguir adiante numa determinada estrada com todo o fardo que eu estou carregando, porque as minhas forças elas estão sendo minadas. Mas sigamos adiante com as reflexões do estudo da noite de hoje, passando agora para a questão 895. Kardec ainda pergunta, ou perdão, a 896, a 895 a gente já comentou. Kardec ainda pergunta que há pessoas que são desinteressadas, mas não tem muito discernimento, quer dizer, o bom senso ali ainda não foi desenvolvido. E que elas prodigalizam, desperdiçam, gastam os seus bens sem proveito real, por não fazerem deles um emprego racional e se há algum mérito nisso. E o que os espíritos respondem? Eles têm o mérito do desinteresse, mas não há bem nisso. O bem que poderia ser feito não é feito. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade, o desperdício irrefletido, a pouca vontade de cooperar e de ajudar, ele diz que, pelo menos, os espíritos dizem, é uma falta de juízo. Mas não é só uma falta de juízo. Ela é a perda da oportunidade de servir. Ela é uma perda que muitas vezes está pautada, esse desinteresse, às vezes está pautado até na própria indiferença.
que é um dos vícios que se opõe justamente ao ser desinteressado real, né? Então, nós compreendermos essa ideia, esse pensamento de que quando se tem alguma fortuna, e aqui se fala de bens materiais, mas a gente sabe que existem outras fortunas, bens espirituais, bens morais, que muitas vezes a inteligência, os sentimentos, são fortunas que alguns já conquistaram e que já podem estar repletos de algumas virtudes e que devem ser distribuídas, porque é da lei de Deus a repartição dos bens para melhorar a vida dos outros companheiros. E a questão 897, quando ele pergunta: será repreensível aquele que faz o bem, sem visar uma recompensa na terra, mas com a esperança de que seja levado em conta em outra vida e de que lá sua posição seja tanto melhor por isso, e esse pensamento lhe prejudica o progresso? E aí os espíritos reafirmam: é preciso fazer o bem por caridade, isso é, desinteressadamente. Mas eles também afirmam embaixo que se alguém faz o bem com segunda intenção e só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao próximo, já encontra um certo grau de adiantamento. Por quê? Porque eles entendem que nós estamos no processo de desenvolvimento. Então, se o meu coração não brota o amor espontâneo e puro que cobre a multidão de pecados, mas se a minha consciência me diz, ajuda aquele irmão, mesmo que o meu coração ainda não esteja repleto desse amor, mas se a minha consciência me diz, você está crescendo, você está evoluindo, você não quer mais fazer o mal, você lembra? Você já quer ajudar as pessoas. E o meu sentimento diz, mas hoje está tanto vento para eu ir à rua. Ou hoje eu tinha programado assistir aquela série na Netflix e aquele irmão resolveu passar mal, o outro resolveu desencarnar, ou ainda aquele outro que eu fiquei sabendo que está precisando de um socorro de alimento. Sim. E aí eu penso, eu não estou com vontade nenhuma, eu tinha programado outra coisa. Mas se eu entendo que bateu na minha porta e me deu a oportunidade de resolver, é meu, o que eu faço? Eu levo para casa e resolvo, ou eu vou cumprir a minha programação? Se eu vou levar para casa e buscar resolver, muito ainda estimulado pelo pensamento de que eu preciso ajudar o irmão porque é o interesse do que vem depois, não é a melhor forma. Mas a gente pode começar a entender que é o começo da trajetória. Abrir mão de algo que seria mais interessante para fazer algo que vai beneficiar alguém, pode ser o início dessa trajetória. Que não é fácil, que não é, digamos assim, muitas vezes aquilo que eu estava programando, mas olha quantas coisas nós estamos vivendo nos últimos meses que fugiram totalmente à nossa programação e passaram a exigir de nós um reinventar-se, um redescobrir, a desenvolver novos sentimentos. E aqueles que não têm um conhecimento como a doutrina espírita proporciona e não têm nenhum outro tipo de conhecimento espiritual que desenvolva bons sentimentos, estão adoecendo. Alguns que conhecem a doutrina espírita também passaram e começaram a adoecer por dores físicas, dores mentais,
porque esse é o momento de colocar em prática os aprendizados. Tudo aquilo que nós passamos nos últimos anos, ou nos últimos meses, ou até nos últimos dias, estudando a codificação, estudando nos livros de Chico Xavier, são preparações para que na hora que a dor vem, que a pandemia chega, que as mudanças vêm como uma rajada de vento que derruba tudo, elas precisam ser compreendidas a partir dessa visão. Se vocês repararem, a doutrina espírita, ela vai mudando o nosso ponto de vista em uma série de crenças que nós tínhamos e aprendemos com a nossa família, com a sociedade. Ela vai mostrando outras formas de ver o mundo. Existem ditos que às vezes a gente repete. Quer ver um que eu estava lendo no outro dia, que é do nosso guia, um dos nossos guias da casa, Antônio de Aquino, no livro Raios de Luz. A gente fala assim, quando as pessoas desencarnam, ficam todas iguais, né? Acabaram as diferenças que existiam durante o plano material, do plano encarnado. E aí tem um texto de Antônio de Aquino, nesse livro Raios de Luz, que ele diz que é nessa hora que as diferenças aparecem, depois que desencarnam. Não no cemitério, no sepulcro, mas sim no mundo espiritual. Porque aqueles que não desenvolveram boas virtudes, que não desenvolveram bons sentimentos, estarão numa condição bem diferente daqueles que desenvolveram. Se nós pararmos para pensar, existe uma série de outros aprendizados culturais que nós fomos alimentando durante a vida, sobre, às vezes, a nossa família, a como nós devíamos o nosso respeito ao pai e à mãe, mesmo. E a sociedade, muitas vezes, ela legitima, através dos seus processos culturais, legitima aquele a crítica, o julgamento, e aí aumenta o sofrimento, por exemplo, de um filho que foi colocado ou para adoção, ou que não pôde ser cuidado por uma determinada família. E, no fundo, quando a gente começa a entender sobre a doutrina espírita, a gente percebe que aquele mãe e aquele pai, se não deram continuidade a todo o processo, é uma questão e um limite deles com a lei, mas que eles nos deram o principal, que foi a vida. E muitas vezes isso assombra algumas pessoas que alimentaram dores e ressentimentos. E cada ponto que a doutrina vai semeando em nosso sentimento de transformação, de busca, de conhecimento. E agora que eu fui ver a hora, falta pouco para nós encerrarmos o nosso momento de reflexão sobre o tema. E a questão B da 897, eu ainda queria trazer um comentário, que Kardec pergunta assim, se não haveria aqui uma distinção entre o bem que se pode fazer ao próximo e o cuidado que tem para corrigir-se dos seus próprios defeitos. E aí os espíritos respondem, não, não. Por fazer o bem, nós queremos dizer ser caridoso. Porém, aquele que calcula cada boa ação para render-lhe na vida futura, tanto quanto na vida terrena, age como egoísta. Isso a gente já entendeu. Mas a gente precisa começar de alguma forma. Porém, não há egoísmo algum em melhorar-se. Então, se eu ainda ajo como egoísta, mas eu já desenvolvi a ideia de que eu quero me melhorar,
eu preciso me melhorar, que eu aprofunde em mim o sentimento, que eu aprofunde em mim o desenvolvimento de boas ações, mesmo que algumas vezes seja inicialmente a contragosto ou que ao longo de um determinado processo haja um certo cansaço. O cansaço é sempre fruto da nossa fragilidade no entendimento de sermos espíritos imorais. Tanto o cansaço físico quanto o cansaço mental. Mas podemos nos refazer, devemos nos refazer. Existem oásis de refazimento que nós precisamos encontrar e buscar por eles, para não cristalizarmos, como contou a história de Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar. E para nós refletirmos um pouco, para encerrarmos a nossa reflexão na noite de hoje, eu queria retornar no texto que está no livro Focos de Luz, uma psicofonia de Chico Xavier, onde o irmão fala assim: é assim, meu irmão, minha irmã, que o espírito humano cresce. Primeiro, a dor, depois, o acrisolamento das virtudes. Depois, estas mesmas virtudes postas para fora, de dentro do homem, para produzir os valores para os quais se propôs. E assim, vê-se na história da pequenina semente a história do próprio homem. Não vê aí a sua história? Não sente aí a sua trajetória? Não percebe aí o caminho que deve trilhar? E ele continua perguntando: como eu vou me elevar? Como vou crescer? E ele responde: confie-se nas mãos do celeste agricultor. Ele, Deus, na figura de Jesus, trabalha todas as sementes, que somos todos nós. Que um dia esse agricultor terá diante de si a árvore pronta, o fruto amadurecido, a sombra para todos. Nesse dia o agricultor dirá: como está bela a fruta, como está bela a árvore, que ótima sombra ela produz. Neste dia ele descansará. Mas cabe a nós permitir que os raios divinos semeiem o nosso íntimo, semeiem os nossos bons sentimentos. Então, se houver cansaço, se a desesperança bater, recolha-se. Reconheça o seu limite, mas eleve-se ao alto. Peça o refazimento e não o fim da prova. Busque os eflúvios espirituais e não apenas os remédios para o refazimento do corpo, mas que não renovam as esperanças. Se o cansaço, se a desesperança ainda assim insistirem, abra o seu coração e a sua alma para os ensinamentos do Mestre Jesus, vivendo como ele nos ensinou, um passo de cada vez. Ele prometeu que o jugo seria suave e o fardo seria leve, se andássemos de acordo com os seus ensinamentos. E as promessas do Cristo nunca falharam, não falham e não falharão. Depende apenas de cada um de nós. Sim, essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa missão. Abrir-se para permitir que a semeadura divina floresça os nossos melhores momentos. Que a paz do Mestre Jesus envolva e proteja cada coração aqui presente e renove a esperança daqueles que, por algum motivo,
se enfraquecer. Graças a Deus.